Júlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 9 de abril de 2012, segunda-feira. O verbete é de número 2260. Ele tem 4 páginas, 42 logias e 18 máximas. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhismo tem 12 máximas. O tema é ideia nuculânea. A especialidade é mental-somatologia. A definição. A ideia nuculânea é a concepção com muitas sementes distintas, igual à néspera, capaz de enriquecer o contexto intelectivo da consciência pesquisadora com vertentes múltiplas e inspirar desdobramentos inéditos das investigações cosmovisiológicas. A paralúcido-pensenidade. As ideias nuculâneas conscienciológicas. As ideias inspiradoras de neopesquisa dos milhares de neologismos, palavras e expressões compostas conscienciológicas. Por exemplo, pensene, cosmoética, identidade extra, pré-maternologia, personalidade consecutiva, TENEPS, autofiex, parapsicoteca, autorrevezamento multiexistencial. O fulcro da TARES, a levedação mental somática da ideia nuculânea. Os múltiplos veios verponológicos, as várias derivações gesconológicas, os diferentes tempos de florescimento dos brotos ideativos, as conjunturas e a hierarquia de prioridades evolutivas, os pré-requisitos e a hierarquia de aplicação das neoideias, a ideia vertente para as autorretrocognições do curso intermissivo pré-ressomático pessoal, a parafenomenologia verponológica, a pangrafia, a cosmoconsciência, o extrapolacionismo parapsíquico. Agora, na remissologia dos 15 itens, nós destacamos a aplicação da neoideia, fruto experimental, grupo de neoideias, nicho da neoideia e palavra-chave. Frase enfática. A ideia nuculânea, se não aparece espontaneamente no desenvolvimento das pesquisas, deve ser procurada a fim de fertilizar as descobertas com neoconcepções ou neoverpons. Você realiza pesquisas evolutivas? Você identifica alguma ideia nuculânea no desenvolvimento das investigações? Agora, a mega-análise, são 20 itens aqui com o João Paulo. Matriz, núcleo, fonte, nicho. Descoberta, insight, produtividade, criatividade, hiperpensenidade. Inspiração, proliferação, pluriderivação, frutificação, intelecção e neoconcepção. Neoideia, mental-somatologia, euristicologia, neoverponologia e neopensenologia. São 20 itens. Agora, o verbete aí do dicionário, nós temos a autoinvexologia com uma série de considerações sobre a invex, para clarear mais o assunto, que é muito controvertível e que cria ainda muito mal-entendido nas pessoas inexperientes. No livro Projeciologia, quinta edição, para 550-51, o senhor coloca sinonímia de dimensão extrafísica propriamente dita os termos astral superior e dimensão espiritual pura. Contudo, em seguida, classifica com subplanos extrafísicos doentios, como categoria da dimensão extrafísica propriamente dita. Poderia explicar melhor essa relação do subplano à dimensão extrafísica propriamente dita? A primeira coisa, a hora que eu coloquei astral superior e dimensão espiritual pura, são expressões populares que eu coloquei para mostrar sinônimo. Eu não dou valor para isso. A gente não leva isso em consideração. Você não vê que eu estou falando em astral e espiritual. Tudo isso está superado, está prostituído. É muito usado de maneira dogmática e boboca pelas superstições e fanatismo das religiões. Agora, o que é que se passa? Vamos entender. A dimensão extrafísica propriamente dita é aquela que a pessoa tem, vamos dizer, todo o perfil adequado para se manifestar nela. A maioria das consciências ainda tem uma manifestação de perfil
baratrosférica. Então, é um negócio muito ainda primitivo, muito crosta-crosta, muito igual o terra-terra da terra mesmo. Agora, nós temos, por exemplo, um lugar que é degradado, por exemplo, numa cidade que está muito degradada a vida ali, é uma baratrosfera, do jeito que tem extrafisicamente. E extrafisicamente, o que tem mais são comunex baratrosféricos. Por isso que a Terra está passando pela reurbex, a reurbanização extrafísica, para diminuir essas comunex atrasadas, sem evolução, anticosmoéticas e, vamos dizer, desequilibradas. Lá são tenebrosas, por isso que o povo chamava isso de inferno, de umbral, de sombra, essa coisa toda. Agora, podemos afirmar que as dimensões extrafísicas não têm como base o elétron, excluindo assim definitivamente as possíveis interpretações para a multidimensionalidade através das teorias da física quântica? Não, até um certo ponto chega perto, mas não é a mesma coisa. Se você for estudar o processo extrafísico pela física, você está perdido. Você tem que estudar pelo parapsiquismo. Por isso que nós estudamos o processo da conscienciologia pela consciência. Elétron não leva a nada nesse processo de evolução. Isso é um processo da matéria. Agora, os homens ficam abismados, envolvidos e fascinados com o processo do elétron, porque é a coisa material, concreta, palpável. Então, pode discutir a partir disso, pode tocar um pedaço de madeira, um pedaço de ferro na cabeça da pessoa. É assim que começam as brigas, a guerra, guerrilha, belicismo, tudo é por causa do processo físico. A bala, por exemplo, geralmente é o metal que faz dela. Às vezes tem até bala de prata. Isso é uma vergonha total, mas é para matar os outros. Então, se matar os outros com prata, alto nível. Na Fatologia, página 58, oitava linha, poderia comentar sobre os diferentes tempos de florescimento dos brotos ideativos. A ideia nucleânea, surgida durante o curso intermissivo, tende a dar frutos mais precoces do que a mesma ideia surgida na intrafisicalidade, por estar mais sedimentada no paracérebro, é lógico. Agora, o problema é que quando a pessoa chega aqui, nós falamos aqueles termos que faz com que ela puxe aquela retenção, alguma coisa que está gravada. Então, o processo da gravação vem à tona. É assim que tem esse repuxo da ideia através da retrocognição. Então, tem muita ideia inata que aparece espontaneamente, mas tem outras que são puxadas pelo processo da nucleânea. Então, a ideia nucleânea é aquela que é mais expansiva, maior. Então, pensa bem na cosmofisiologia. Por exemplo, essa palavra, cosmofisiologia, dá uma ideia disso. Outra coisa, pensa bem no hipermercado, um supermercado, dá ideia também dessa conjugação mais ampla. Então, há ideias que são da semente. Por exemplo, isso que nós estamos trazendo, a autoinvexologia hoje do dicionário, é uma ideia nucleânea, porque a invex, ela estende para a vida inteira da pessoa, ela abrange centenas de manifestações e, vamos dizer, condicionamentos e posicionamentos da pessoa. Na Parafatologia, página 58 e 59, segunda e terceira linha, poderia detalhar mais a respeito da ideia vertente para as autorretrocognições do curso intermissivo pré-ressomático pessoal, como acessá-la ou criá-la. Aí a melhor coisa que tem é o seguinte, você tem que olhar você, o que é que você prefere mais? Quais são as suas predileções em matéria de mental soma, de concepção intelectiva, de cultura? Então você começa a pesquisar aquilo, arranja o laptop, anota as coisas e começa a mexer. Isso aí vai fazer com que você lembre o processo do curso intermissivo. Por quê? Você está trabalhando no veio, na vertente, no viés, naquela linha básica, vamos dizer, o mainstream das suas preocupações e dos seus propósitos. Você vai acabar pegando o negócio do passado. Na Fatologia, página 58, oitava linha, poderia ampliar as conjunturas e a hierarquia de prioridades evolutivas? É o que nós precisamos de ver. Prioridade, para mim, é uma das coisas mais sérias da vida humana e da evolução. Uma pessoa que não tem prioridade, ela perde muito tempo com as coisas. Então, é necessário ver as conjunturas da vida, todos os processos das vicissitudes, os percalços, todos os contingenciamentos e as pressões que a vida impõe sobre você e estudar. O que eu devo fazer primeiro? Qual a solução que eu devo dar? Qual a primeira solução que eu devo buscar? Qual o problema que é mais importante de todos esses? Aí você vai melhorar seus propósitos, você vai ficar, então,
na pista principal do seu trabalho, e o megafoco vai ser combatido frontalmente, diretamente. Na parafatologia, página 59, terceira linha, poderia ampliar a parafenomenologia verponológica. É o processo de você estudar os parafenômenos ou parafatos, o parapsiquismo, vendo aquilo que seja novo ou ideia nova para a pessoa. Tem uma série delas. Eu mesmo, esses dias, trouxe aquele processo, por exemplo, da clarividência, que eu estou vendo na parede as minhas palavras escritas lá. Como é que é isso? Isso é um fenômeno. Isso aí é a parafenomenologia verponológica, é uma verpon, uma verdade relativa de ponta nova. Essa neo-verpon. Então, vale a pena estudar. Em efeitologia, página 59, quarta linha, poderia explicar os efeitos da cosmovisão na identificação das pluriderivações possíveis à ideia nuclear. O caso é o seguinte, a cosmovisão, você, a hora que tem, você vai começar a ver os detalhes de um horizonte mais amplo. Isso, então, você vai começar a ver identificação daquilo que se irradia e daquilo que se aglutina. Aquilo que se aglutina é aquilo que deriva. Então, que cria, vamos dizer, a expansão do processo dos fatos, das realidades, dos conceitos. Então, essas pluriderivações, quer dizer, derivações de todo lado, é como se fosse uma explosão e aquilo lançou estilhaço, fragmento, pedaço do processo da ideia por todo lado. A ideia nuclear é justamente isso. A nêsfera, por exemplo, ela tem sementes de diversos tipos dentro dela. Então, a cabeça da gente é isso. Você já leu alguma coisa sobre isso? Você nunca viu na matemática? Aqui, passou a matemática. Mas veja, tem lógica? Examina que tem muito mais coisa, hein? Esse meu verbete é para começar a história, ele só tem 4 páginas. Tem muita coisa que se pode falar aqui. Agora, é bom vocês lerem aí o detalhismo, é onde tem mais detalhes aqui do assunto, além da fatologia. Né? Vale a pena. Agora, o chefe está aqui. Tem muita coisa para você ver do latim e do grego aí. Agora você vai ver como é que a língua é bárbara. Esse meu xará, você sabe que eu tenho um xará que chama o oro sweet, né? Eu sou o oro bitter. Quer dizer, eu sou amargo, ele é doce. Entende? Mas é Valdo Sweet, que é o nome dele. E ele se interessa pelas palavras e está mostrando o analfabetismo da turma da língua inglesa, que é bárbara. Então, ele está mostrando o que é prefixo, o que é prefixo latino, o que é prefixo grego, que o povo não entende isso. Mas é muito engraçado o jeito que ele faz. E como é que ele explica e dá a resposta. Ele passa um traço cheio de quadrinhos para separar, para a pessoa não pensar. Ela só pensa, só vai ler depois. Vê, é muito engraçado o cara. Mas ele está querendo ajudar para a língua bárbara ver se cresce, né? Está querendo melhorar o inglês. Agora, é um livrão isso aí, é um tratado, fora de série, sobre o processo de texto. É um curso das palavras, sobre as palavras, de tudo quanto é jeito, do ponto de vista mais inglês. Agora, veja, para a gente, aí é que você vê como é que você entende português. Qualquer um que pegar aqui vai ser doutor nesse livro. Tudo que ele fala, ele sabe, por causa dos prefixos e tal, por causa da palavra. Agora, em inglês, a maioria não sabe nada disso. Eu já passei por esse problema lá com a turma de New York, tá? Era desse jeito. Eles tinham dificuldade, tinha que estar explicando tudo. Então, uma pessoa português que já entendeu bem sufixos, prefixos, afixos, de modo geral, vai longe. Ele, por exemplo, ele chama a palavra do meio, que é a desinência, vamos dizer, a raiz do processo. Tem vários nomes para isso, né? O radical, etc. Tal, ele chama de base, em inglês. Entende? Quer dizer, mostra que ele não pode falar tudo que ele sabe muito mais do que ele, sabe até mais do que a gente, às vezes. Mas, para expor, ele está fazendo tudo primário, porque o povo não entende nada. Viu? Em inglês, viu, chefe? Olha aí, mostra a capa do livro lá para ele. Olha o livro que é, ó. Olha lá. A Course of On Words. Olha lá. Oro Sweet. Eu sou o bitter, eu sou o amargo. Ele é o doce. Tá certo? Por isso que eu falo as verdades, tudo na cara. E falo que o inglês é a língua bárbara. E defendo. E acabou, fim de papo contra fato, ninguém vai brigar comigo.
Agora, é muito engraçado isso, né? O que é o processo da racionalidade, você criar as ideias através das palavras. O inglês é difícil. Eu nem sei, eu nem cheguei a ver como é que é. Eu só sei que eu conhecia de nome, mas não conhecia o livro, não. Agora que eu estou vendo. Você sabe que tem muitos autores com o meu nome, o Waldo, né? Devido ao Waldo Emerson. Eles fizeram um monte. Tinha um que estudou muito o negócio da América Latina, muito sério, o Waldo. É o Valdo Frank, tem vários desses, hein? É professor da Universidade de Michigan. Michigan, pois é. Professor de latim, estudos clássicos. Latim, ele é doutor em latim, a gente vê que ele entende. Um pouco de grego, tem muita coisa de grego aí. Agora, é interessante, o livro é muito interessante. Eu nunca vi um livro em inglês desse jeito. Teria que ver como é que é os macetes que ele usou para mostrar a situação, como é que é. Agora, ele picota para ver se o povo entende. Sabe, os capítulos são, falando às vezes a mesma coisa, mas é outro ângulo. Ele é bom, didático, o cara é bom. Muito interessante. Suíte. Agora, ele é muito suíte mesmo, muito doce na história, que coloca assim até os negócios separados para a pessoa só ver depois. É engraçado isso. Olha aí, você vai achar isso também esquisito. Valdo, na efeitologia, penúltima e última linha, os efeitos do contexto sócio-histórico na determinação do momento da frutificação e disseminação da verpon. O problema é o seguinte, contexto sócio-histórico. Então, a gente vai ver o processo sociológico, que a história está dentro, né? Aquilo que um dia desses nós estivemos falando aqui. Agora, isso determina o momento da frutificação e disseminação da neo-verpon. Nós estamos vivendo esse processo histórico atualmente. Nós temos aí, isso aí está lá com a nossa amiga Lourdes, já são milhares de neologismos que nós temos dentro da conscienciologia. E o pior disso, nós podemos desafiar as pessoas para acabar com esse neologismo. Ela pode querer até acabar com alguns, mas todos ela não vai dar conta. Alguns milhares vão ficar. Parece que já está caminhando para uns 6 mil, mais ou menos, por aí, entre as palavras e as expressões. Então, isso aí é um processo da frutificação e disseminação das neo-verpons. Agora, uma hora, eu desejaria que algum dos meus amigos, igual o Pedro, pegasse aí o Saconil, e olhasse. Eu falo Saconil porque escreveram o nome dele na lombada com um L no fim, Saconil. Mas é Sacone. Pega o Sacone e olha quais são as palavras e as derivadas da base, sabe? Que ele está falando da conscienciologia, que eu desejaria colocar isso no dicionário. Você olha para mim, eu sei que tem umas 4 ou 5 básicas e tem as derivadas dela. São 6 básicas e agora preciso de ver as derivadas. Isso aí eu desejaria falar, porque é a primeira manifestação técnica oficial, titular, de uma maneira legal, que está falando dos nossos neologismos. Não tem nenhum outro até agora. Quando dicionariza, acabou. Então, por exemplo, se amanhã vierem combater o Valdo Vieira, porque fez uma opção de neologismo, vai ter que combater o Sacone. Entende? Então, o Sacone já entrou para o meu clube, ou eu entrei no clube dele sem querer. Né? Me colocaram lá, colocaram o nome a ficha. Alguma coisa teve. Vocês estão entendendo, né? Isso aí é importante. Por quê? Outra coisa, eu não conheço Sacone, eu não pedi nada para ele, eu não sei nada disso. Ele pegou por aí. Agora, é importante falar o que tem, que isso já está chancelado. Se uma palavra for dicionarizada, ela já pode ser discutível. Entendeu? Ela já é de discussão. Por quê? Ela já tem certidão de idade. O problema todo é o pedigree da palavra. Entendeu? Eu posso falar, tururudu. Essa não tem pedigree, não vai adiantar nada. Entende? Não, eu acabei de criar uma palavra, tururudu. Isso não quer dizer nada. Valdo, depois na crescendologia, também penúltima e última linha, o crescendo centrífugo das neoideias a partir da ideia-fonte. Eu queria saber por que esse centrífugo. Crescendo centrífugo de ideia. Centrífugo mas é aquele, que vem de dentro de você para o cosmos. Sai de você. Ele está fugindo do centro, ele está fugindo do seu paracérebro. Agora, das neoideias a partir da ideia-fonte. Então, por exemplo, eu te falo, invex. Você então pega e faz uma porção de ideia derivada da invex. Isso aí mostra que é centrífugo. Está saindo de dentro
daquela ideia básica que você concebeu, ou que você está, vamos dizer, em cima dela, você está fazendo pesquisa. O centrípeto Como é que é? O centrípeto também cabe aqui, se for de fora para dentro? Pode. Então você, por exemplo, você chega para mim e fala uma palavra. Eu, então, através daquela palavra, vou absorver a ideia nova. Isso é o centrípeto. Ele pode vir de fora. Agora, o que interessa mais aqui no caso é vocês fazerem o centrífugo. É sair do seu paracérebro em função do mundo. Fazer assistência mental somática. A neoverponologia, ou se você quiser, que melhor ainda, o processo mental somático, no caso de esclarecimento. Então, é a tariscologia. Agora, Então, a tariscologia, ela não pode existir sem a verponologia. Praticamente não existe. Uma coisa puxa a outra, ela precisa disso. Quando foi falado aqui também, voltando ao contexto histórico, esse contexto histórico ele dá abertura para todas essas verpões, porque houve contexto que não estava tudo contexto fechado. sócio-histórico ou histórico-social, ele pega tudo que tem, né, na realidade, né? É o processo nosso de evolução, o cosmos é isso. Então, tudo que nós falamos está dentro disso, não tem jeito de fugir. Agora, é importante, é isso aí que eu estou falando. O que é o sacone aí para mim? Na questão do neologismo nosso, da conscienciologia, ele é a parte histórica. Foi a primeira manifestação lexicográfica a favor dos nossos neologismos. Você sabe, foram outras pessoas que descobriram isso. Eu nem tinha olhado no negócio, porque eu nunca olhei. Que eu nunca liguei para esse negócio de estar dicionarizado ou não. Foi quando eles falaram, não, mas está tudo dicionarizado. Foi por isso que a gente colocou lá fora. Porque isso é uma chancela intelectual, mental somática, cultural, polimática das nossas realidades neologísticas. Ninguém pode falar nada disso. Tem que discutir agora quais são os verbetes, por que aqueles. É aí que eu quero entrar. E os outros? Agora, veja, ele às vezes colocou derivados ali, mas talvez ele não colocou todos. É isso que você vai ver também. Nós teríamos que ver todos que tem. Ele não vai saber. Para saber, teria que passar uma semana estudando com a Lourdes. Sabe? A Lourdes é que está sabendo há vários anos trabalhando com isso. E vocês sabem, a Lourdes é lexicóloga. Mas uma hora pode haver o seu dicionário não é desse tipo que você está fazendo. Não. Mas o ideal é que alguém um haver... dia faça esse dicionário. Isso é só pescar. Na enciclopédia que vai ter, a maioria está na enciclopédia. Tem uma ou outra palavra que não está, não. Dos 700 experimentos tem muita palavra, agora ontem tem mais também no projeciologia, devido ao processo da sinonímia. Agora, eu tenho verbetes, por exemplo, com 300 palavras. Estuda aí, tem que olhar, né? Agora, existe também mais uns 5 verbetes que eu vou colocar na enciclopédia, que são longos, que eu não vou trazer aqui. Ele vai só entrar na enciclopédia, que é sobre o processo de conformática. Esses também mexem com o neologismo, porque não tem jeito. E esses ajudam a pessoa a fazer a redação. É redacional. Tem uns 5 deles, específicos para isso. Eu ainda não trouxe aqui, nem vou trazer, não. Esses aí nós vamos publicar tudo de uma vez, junto com a enciclopédia, num dos próximos volumes. Porque todos eles são grandes, são longos, é tipo dicionário. São vocabulários grandes, deve-se de colocar. Porque senão, entrar em vocabulário aqui, é só para imprimir isso, para dar para você, é uma loucura. É muita coisa, teria que fazer uma impressão, é uma edição de livro, não dá. Agora, o que eu penso é o seguinte, palavras existem muitas. O processo é ver se ela é bem aplicada, se funciona, se é esclarecedora. Isso é que importa. Então, o neologismo é um processo da gente brigar, discutir, debater. O processo, uma palavra nova, ela é sempre controvertível. Ela sempre vai criar problema. Mas esse problema, ele é positivo, porque vem o esclarecimento. É da discussão que nasce a luz. Sem ela não tem jeito. Então, para dar a luz, se tem uma gestação. Então, tem isso tudo também nessa história. Agora, eu penso que vocês, com o passar do tempo, todo mundo aqui vai gestar
processo de ideias novas. Por quê? Porque vão acabar descobrindo outras coisas, principalmente da área de fenômeno, porque isso ainda tem muita coisa para ser explorada. Vão aparecer a opção de neurologismo, inevitável. Agora, vocês olham como é que faz o neurologismo, é só olhar meu jeito, todas as técnicas que eu uso, que a pessoa vai acabar aprendendo. Hoje nós já temos também a instituição internacional de neurologismo conosco, que é a CINEL. Então, voltando àquele fenômeno que o senhor comentou, de o senhor ter visto, né, as palavras na parede através da clarividência, o senhor já chegou a uma denominação? O senhor tem algum nome que o senhor denominou esse fenômeno? eu vou trazer para cá. Ah, é? Está na próxima leva de 40. Esses 40 vão até o dia 25, esses que estão funcionando agora. Depois eu ponho mais 40. Eu já tenho para o próximo 41 já pronto. Um deles é esse. Tá. Eu dou assim de 40 em 40 para eles. E outra coisa, eles distribuem do jeito que ele quer. Aquele é aleatório, é o jeito dele lá. Entende? Vamos ver como é que fica. Mas ele deve vir na próxima leva. Então, daqui uns 40 dias eu devo estar aí. Tá certo? Não, olhando todo dia, né? Vem um, deve ser por aí. Se é o dia 25, nós ainda temos 16 dias. E lá no meio, com mais 40, dá mais ou menos, no máximo uns 40 dias capaz de aparecer. Até que a prospectiva está correta. Como é que é? 29? Pois é, 29 para 9, então tem 20 dias. Agora, ele deve estar lá no meio. É mais ou menos 40 dias. Hein? É do dicionário. Porque o dicionário todo dia tem um, né? Esse um vai de uma página a 3. Sempre é assim. Agora, esses aí tem vários novos. Os próximos que vêm agora, dos 40, são bravos. Professor, Sim? aqui em cima no ar, o senhor, eu estou pensando no trinômio lá, intelectualidade, comunicabilidade, parapsiquismo. O senhor não acharia cabível esses 5 mais extensos que o senhor mencionou, fazer um curso extraordinário para aqueles que se interessarem no conforto, na excelência assim, do grafo Pensene, porque seriam pessoas, num certo sentido, que teriam um pendor, digamos assim, porque eu acharia interessante vê-lo, o senhor, né, em loco, persone, ativa, comentando, trocando ideias. Desses 5, eu entendo o cabimento de não trazê-los... Quais são os 5 que você está falando? Esses 5 que o senhor mencionou. Verbetes mais extensos, não, com mas conforto, isso aí não, mas vai dar trabalho demais. E outra coisa, não precisa não, que a pessoa vai ter que estudar mesmo no papel, ela vê e fazer a aplicação na hora que ela for redigir. Isso vai ajudar, é por aí. Agora que vai ajudar, vai. Outra coisa, se a pessoa pega e vai aplicar aquilo, não precisa eu estar explicando. Ela vai ver como é que é. É como se fosse um vocabulário, ela consulta aquilo, e aquilo já está mastigado, só falta engolir, só falta deglutir. Agora, veja, se eu for fazer um curso, eu teria que imprimir aquilo tudo e dar para todo mundo que aparecer no curso. Fica a mesma coisa aqui. Então, o negócio meu é colocar no CD-ROM, que aí todo mundo pega. Mas eu ainda estou enriquecendo, porque eu quero colocar mais coisa ainda lá, tem muito mais material. São 5 deles até agora, mas eu tenho mais material. Em matéria de esses processos, eu tenho uns 40, mas eu não vou pôr tudo, eu já cheguei à conclusão que não dá. Agora, esses 5 eu já vou pôr. Então, isso é importante, com o tempo. Eu fiquei pensando assim, tecendo considerações que seriam verbetes numa condição de exceção. Colocando o negócio aí, a pessoa vem e faz a pergunta daquilo que ela não entendeu, depois a gente responde para todo mundo aqui. Tá. Tem muita chance. O tenepsista pode praticar a tenepse mais de uma vez ao dia? Olha, isso não é o ideal. E ele tem que seguir aquilo que está lá no manual e observar as sugestões do amparador de função da tenepse. Na efeitologia, página 59, 4ª linha. Comentar sobre o efeito enxurrilho da ideia impactante, frutificando ideias. O caso é o seguinte, que a pessoa, às vezes, ela fica presa com o processo daquela ideia que assoberba o paracérebro dela. A ideia impactante, então, fica criando problema, ela fica gravitando dentro do paracérebro.
Isso, então, acaba frutificando em neo-ideias. Cria outras ideias. A pessoa começa, ela sai com aquela ideia na cabeça. Vai para a rua, ela vê um objeto, ela junta com aquela ideia. Vê isso, ela acaba descobrindo ideia nova. Esse é o processo da pesquisologia. É a hora que a pessoa junta tudo que tem com aquilo que ela pensa. Essa pesquisa, assim, onipresente, ininterrupta, é a melhor coisa que tem. Então, por exemplo, você tem uma ideia nova, sai pelo meio do mato e começa a ver tudo quanto é planta que você vê, bicho, flor, fruto, qualquer coisa que tem a terra, o que tem, junto com aquela ideia. Vai aparecer a ideia nova, é inevitável. Na Fatologia, página 58, sexta linha, comentar a levedação mental somática da ideia nuculânea. É justamente isso aí. A pessoa precisa de trabalhar com a ideia e aquilo então vai espalhando e vai fazendo fruto do ponto de vista do mental soma. Vem então as ideias mais novas. Então, a prole de uma ideia original, ou seja, aquele aumento de filhote da ideia original, se faz a pessoa fazendo pesquisa da ideia original. Então, por exemplo, você arranjou uma ideia nova, trabalha mais, mesmo depois que você já trabalhou muito, deixa passar uma temporada, você pega de novo, você vai ver aspectos que você não viu antes. Na hora que você viu aspectos novos, você comparando com a realidade do seu entorno, você vai descobrir novas ideias. Professor Valdo, na tecnologia, eu gostaria que o senhor comentasse a técnica da minuciosidade, mas comparando com a técnica do detalhismo. A técnica da minuciosidade. A técnica da minuciosidade é aquela pessoa que vê minúcias do processo. São detalhes, é mais ou menos a mesma coisa da técnica do detalhismo. Só que tem que, às vezes, ela é muito específica. São minúcias, por exemplo, a hora que a gente fala nisso, uma minúcia, por exemplo, microscópica, entende? De um processo menor, microscópico. É o processo da nanotecnologia, ela vem por aí. Então, por exemplo, tem muito detalhe. Por exemplo, eu olho aqui dentro e falo assim, um dos detalhes que tem aqui é o seguinte, tem 3 tipos de corrimão, com 3 corrimões cada um. Tem 9 corrimões. Isso é um detalhe. Mas, olha, ele é um troço grandão. Agora, a hora que você vê uma minúcia, já dá uma ideia de coisa menor. Você está entendendo? Então é isso que por isso que a gente tem outra expressão nesse sentido. Valdo, na enumerologia, tem várias aí que são aproximadas, né? Mas aí tem... Esse aqui é muito chato, né? Olha só, ideia semente, ideia raiz, ideia mãe, ideia núcleo, ideia matricial, ideia líder e ideia diamante. Ideia diamante, tem gente que já usou isso até na literatura. É a plurifacetada preciosa. Então, é o diamante que tem muitas facetas, que eles lapidam. A ideia diamante é justamente isso. Por exemplo, a ideia matricial, estrutural... A matricial é a da matriz, é a mãe, né? Estrutural, organizadora. É a chamada ideia núcleo, como eu chamo. Aqui, por exemplo, não está falando... Não, tem a ideia núcleo atrás, ó, essencial, determinante. Tem um núcleo também. Agora, a matricial, a estrutural, organizadora. É aquela que organiza. A mãe é que dá a organização do feto. Agora, a ideia mãe progenitora fertilizante. Então, é aquela mãe que dá 5 filhos de uma vez só. São os quíntuplos. É a mesma coisa. Essa que é a luculânea, entende? A gestante luculânea é aquela que pariu 5 filhos ao mesmo tempo. A diferença da ideia raiz para a ideia... Peraí. A ideia raiz é originária causal. Isso, para a ideia núcleo, que é determinante. Agora, qual é a diferença? A ideia núcleo é essencial, determinante. Qual é que é a diferença do determinante para... Aí depende. A causa é muito importante você ver, porque através da causa você vai ver de onde ela veio.
que uma coisa não nasce no ar. Sempre tem alguma coisa por baixo. Mesma causa. Toda causa tem uma pré-causa. Essa determinante... Agora, veja, a determinante é quando já passou dela. Uma é o antes dela, outra é depois dela. Entendeu a diferença? Mais ou menos. Querendo ou não, você tem a diferença, matematicamente falando. Matematicamente que eu estou pensando, eu menos pensei na um e condição mais um. necessária e Aqui, ó, suficiente. menos um e mais um. Eu pensei na condição necessária e É suficiente. aquele negócio dos números, O determinante é o necessário. sub e o pós. O max. Professor, É que eu pensei a necessária seria a causalidade, suficiente. Não, suficiente seria a causalidade suficiente, não e a suficiente. necessária seria o determinante. Pode ser. Você está ampliando a ideia. O que foi? Repita aí para ela que ela não... Estou pensando aqui junto. Quando você diz assim que uma premissa ela é necessária para acontecer alguma coisa, só vai acontecer determinada coisa se aquilo acontecer, tá certo? Mas pode acontecer, eu não estou lembrando assim, nenhum exemplo prático assim, mas pode acontecer aquela condição necessária e não acontecer o consequente. Já o suficiente, não. Se acontecer aquele suficiente, com certeza obrigatoriamente vai acontecer a consequência. O outro aí é não necessariamente. Não sei se eu expliquei, não. Acho que eu fiz mais confusão. É. E aí, nós aqui vamos fica usar a ideia semântica, raiz com a pode ideia... usar esse sistema todo. é quando já falou com transborda, ela? né, Rosa? Então, você já tem o bastante para transbordar, para mais ou poder menos frutificar. isso. Eu tenho uma questão. Posso? Estava aqui pensando em características inatas e em seriexes. E pensando como é que a Nuclândia, ou como é que a ideia inata, ela traz em si essa perspectiva das características do desenvolvimento das inteligências ao longo das gerações. A gente vai crescer o nível... Você comenta conosco, o passado, essas pessoas eram boas naquele nível. Hoje você sabe mais do que elas. Então, você pega os gênios da humanidade, mas hoje a gente tem um crescendo de conhecimento. Você está um pouquinho melhor. E daí? Tá. Então, eu estava pensando nessas características inatas com as quais a gente nasce, que facilitam, que são uma rememoração, que são nosso banco de memória de ideias. A primeira coisa é nesse aquilo que eu nível falei aqui. aqui, vou repetir. É o problema sério de ver qual a vertente que interessa a você. Então, por aí é que você vai ver as suas predileções, suas preferências, seus talentos, aquilo que você já vivenciou. Isso mostra o seu perfil. E também, é isso também que dá a direção ou evidencia o seu mater pensene. Uma pessoa, por exemplo, ela às vezes não sabe qual que é o mater pensene, mas se nós formos examinar quais são as tendências que ela mostra de preferência, você vai chegar no mater pensene dela imediatamente. Não tem por onde fugir. Agora, esse mater pensene é onde nós vamos ver a ideia mãe. Ou, se você quiser, a ideia pré-mãe. A ideia pré-mãe seria, até um certo ponto, isso que nós chamamos de ideia inata. Aquela que já vem com a pessoa. Agora, a ideia mãe seria a verpom que você descobriu agora, nessa vida, nesse corpo. Então, o ideal é o seguinte, é você pensar que você tem as coisas do passado, que seriam as ideias inatas que você vem. Tem aquelas que você vem hoje no neo-holopensene, vamos dizer, processo ambiental, neo-soma, neo-família, neo-vida, neo-profissão, neo-experiência. Esse neo vai dar a neo-verpom. A ideia nova, a ideia original. Porque é tanta coisa nova que está na sua cabeça, nova vida, que aquilo amplia tudo, inevitavelmente. Então, se nós começarmos a pensar e picotar as ideias por aí, o processo da verpom vai aparecer inevitavelmente. Agora, isso tem que ser, em primeiro lugar, como eu estou falando, dentro da área específica ou especializada da pessoa, que é a tendência dela, o que ela é boa em quê?
Ela gosta de quê? Por quê? Já tem que ter tido antes muitas pré-ideias. A pré-mãe da ideia. Entende? Dentro de uma determinada linha. Se dentro daquela linha aparece isso, é uma vertente. Ela pode enriquecer a situação. Agora, outra coisa. Na hora que ela descobriu aquilo, ela viu, não, aqui tem um ângulo diferente para mim. Se ela fizer associação com as outras linhas de cognição, de pensamento, de conhecimento, ela vai ampliar ainda mais aquilo que ela pensou unitariamente, que aí ela já vai pensar de uma maneira polifásica, muito mais ampla, extensiva. Você entendeu isso aí, né? A situação, o nível. Agora, ó, você já estudou esse negócio, você que é especialista aí, da semente luculânea lá da netarina lá? Né? Já? Ou não? Eu estou falando aqui, bem claro, da néspera. Você já estudou isso? Da néspera, não. Preciso te perguntar, Roberto, você já estudou o processo da luculânea na néspera? Já? Alguma coisa? Então, ele está entendendo o assunto. Que a néspera é que é considerado o padrão nessa história. É que dá mais ideia do problema. Entende? Era interessante. Dá aí a sua opinião. O que você acha dessas sementes? Outra coisa, você sabe que está cheio de néspera aí para trás. É só chegar lá e ver. E as vezes estão todas cheias de cachinho, tudo cheio de... A gente já chamou até atenção para algumas nésperas que a gente mostrou em foto aqui, não sei se você lembra. A gente mostrou em foto aqui devido à capacidade de produção que ela tem, não só da quantidade de frutos, e nos frutos, dentro de cada um, as várias sementes que tem. E a fertilidade dela é muito profícua, né? Então, ela produz assim a quantidade, tanto é que em toda a região aqui é uma das espécies que virou quase que uma praga. Então, ela invadiu várias áreas, porque ela tem uma produtividade muito alta. E ela é atrativa, né? Então, fruto amarelo, exuberante, e ela é muito doce. bonita também, como árvore. Ela é muito bonita. Isso. A hora que ela está toda cacheada, ela parece uma mulher que foi no beauty parlor, no salão de beleza. Então, ela tem flores... A copa dela, tudo. Copa arredondada, flores... A grande ela quantidade é muito de flores. estética. Agora, a néspera é super feminina. Tudo que aparece nela. Não. Ela é impressionante isso. Não. Ela outra não coisa, é os frutos ficam amarelinhos. Não, é mais atrativo, chama a atenção, toda chamativa, né? O tamanho das folhas, o formato. Agora, ela às vezes é um pouco ácida, né? A fruta é um pouco ácida. Agora, tem gente que se apaixona pela néspera. A minha mulher mesmo vai lá e pega aquele monte quando tem, porque ninguém aqui dá muito valor, ela vai lá e pega aquela bacia e traz, e come tudo. Professor, essa também é. Professor, e a romã? A romã tem na Espanha, tem no Brasil? A romã tem. Você já viu o tamanho de romã que está dando ali? Um pezinho fraquinho? Tem desse tamanho romã ali, ó. E tem algumas que estão com 5, 7. Aqui, ó, só aqui em cima tem um monte. Agora, o ideal seria colocar essas árvores frutíferas bem perto, para chatear o povo que passa, para ver as frutas na cara dele, para ter noção do processo da natureza. O povo não vê. Nós temos aqui, ó, no caminho aqui, de lá de casa até aqui, tem só na entrada lá de casa, tem 15 flores diferentes. 15. Agora, só de fruto de lá para cá, eu vi 2. Tem o figo e tem a romã. E tem mais informação florescendo sobre a romã. Ah, é? É que uma dessas mudas, esse romã enorme que tem, foi de Carcassonne, que eu trouxe uma muda de lá e nós plantamos aqui. Ah, foi? Foi. Mas você acha que aquela ali é de Carcassonne? Eu não sei, né? Mas é um romã ver quais são, porque aqui bem tem um imenso monte mesmo ele, bem tem um grande monte de mesmo. romanceiro aí. Agora, vocês sabem que a romã é tida como processo de ocultismo, de iniciação, etc. Ela é fruta cheia de rolo. Professor, eu perguntar para o Roberto, tem DNA vegetal para saber se é essa de Carcassonne? Não, essa a gente sabe, pelo menos a que está aqui perto não é, porque a gente que plantou aí as 3 que tem aqui em cima. Talvez mais lá para baixo possa ser, né?
O negócio é sério. Agora, o que tem de mais importante na questão da romã é o problema da semente dela, daquele modo que ela distribui e outro mais. Não é isso que o povo fala? Também é bem produtiva. Agora, um diferencial que ela tem, a cor das flores, e ela é atrator para beija-flor. É uma das que mais atrai beija-flor. É o que mais atrai beija-flor, isso é aqui em toda a região. Agora, o que é importante nela, que eu acho, é o seguinte: ela é daquelas árvores e arbustos formiga. Ela carrega peso superior ao corpo que ela tem. Então, ela tem um galinho dessa finura assim, uma fruta desse tamanho. Quer dizer, eu não entendo aquilo. Como é que ela aguenta aquilo lá? Olha lá, quando sair aqui, vocês visitam que tem duas plantas ali, dois arbustos dela. Estão carregados. Agora, tem lugar que tem 3 ali, ó. Aquela primeira do lado de lá, tem 3 desse tamanho, grande, tudo junto, um cacho só. Agora, o galinho é fininho. Como é que aguenta aquilo? Isso é mais um trunfo da lignina também. Não, o que eu estou falando é lignina total. O negócio é impressionante. Agora, é aquilo que eu chamo arbusto e árvore formiga. Você está entendendo? Porque carrega um peso superior a ela. Isso é impressionante. A romã é impressionante. Vocês chegam lá que vocês vão ver isso tudo agora, porque está acontecendo. Ela é símbolo maçônico também, deixa eu lembrar, né? É? Símbolo da maçonaria. Ela significa os irmãos unidos. Por isso que ela fica em cima do pitel, das colunas de entrada. A simbologia dela, porque são sementes muito juntas. Mas tem símbolo em muito lugar de iniciação. Romã é bem enrolado o processo histórico dela. Tem muita coisa atrás. Agora, o problema todo está enrolado, não é na lignina. É o problema dos bagos, os favos, as coisas que ela tem dentro, o modo dela. Aquilo lá que sempre atraiu mulher, homem, todo mundo. Tem muita lenda a respeito do processo da romã. Ela é impressionante. Agora, o que é engraçado é que eu tinha, na minha infância, no quintal da minha casa, havia uma romanceira enorme, entende? Imensa, enorme. Junto da caixa d'água lá de casa, havia uma figueira também. É justamente as duas, tem ali, figueira e romanceira. Isso tinha lá em casa. Era um lugar da minha infância, grande. Agora, depois cresceu também uma mangueira. E essa mangueira era muito estranha. Ela tinha a haste dela, pequenininha assim, aquilo foi crescendo, virou um tronco reto. Não tinha como subir, a não ser você segurando, para ir até lá em cima. E ela ficou muito alta. E eu, menino, tinha que subir, me dava um trabalho danado. Aí chegou o nosso amigo lá e falou assim: você tem que arranjar uma escada, dá menos trabalho. Porque o negócio era alto demais. Agora, as frutas docíssimas, porque o ambiente lá era muito regado pela água da turma, que era pé da caixa d'água e pé da bomba. Então, era tudo molhado. E era terrível. Agora, a primeira construção que eu fiz foi nessa área. Eu fiz um lugar para regar com cimento, tudo. Eu peguei uma construção, eles me deram. Então, eu fiz com cimento um lugar como se fosse assim uma represa. E a água vinha, escoava, saía. E mostrei para a meninada. Todo mundo foi lá para visitar a represa que eu fiz. Entende? Porque a área tinha muita água. Agora, isso tudo eu não esqueço por causa dos processos das frutas. Agora, desse povo todo, que eu gostava mesmo, já era da manga. Essa manga era o máximo. Quando eu via que tinha uma meia amarela lá em cima, eu ia logo. Agora, depois tinha o processo da minha tia, que havia uma vara muito comprida, com uma linha, que aquele negócio pegava e segurava lá, e você pegava. E ela não caía. Entende? Ela vinha inteira. Então, eu também tinha isso, o modo de segurar a fruta. Nós aqui estávamos usando uma dessa também, a Graça estava usando esses dias. Isso, às vezes, é importante. Agora, o que eu chamo a atenção, no caso aí, é ver a natureza como é. Agora, veja, eu chamar vocês de pera, ou de néspera, né? É interessante isso aí. Aqui, essa néspera no dicionário só está como ameixa amarela, mas existe... Ela é ameixa amarela. Só ameixa amarela. Ela é ameixa amarela. Ela é uma ameixa justamente amarela. Do jeito que tem ameixa preta. Agora, eu gosto da ameixa preta, mais do que essa néspera.
A nesse eu acho mais ácida, quase sempre é. Pode exteriorizar ectoplasma apenas por um olho? Ontem, quando fui realizar assistência fora do corpo, iniciei a instalação do EV, notei que meu olho esquerdo começou a esquentar e aumentar. Tive a ideia de estar exteriorizando ectoplasma, então abri os olhos para tentar constatar algo e notei um leve esfumaçamento sobre minha testa. Contudo, acho que ao abrir os olhos acabei interrompendo a esterilização. Isso pode ter ocorrido? Pode sim. Agora, só tem uma coisa. Os seus olhos têm diferença de um olho para o outro? Precisa de olhar isso. Esse olho tem alguma diferença de outro? Precisa de ver. Quer dizer, o seu olho esquerdo é diferente do direito? Tem que ver por quê. Agora, isso tudo é possível no desenvolvimento do processo de exteriorização de ectoplasma e de efeito físico. Em Teoriologia, página 59, primeira linha, poderia comentar a teoria da genialidade. Por que alguns gênios são tidos como loucos? É porque eles têm coisa nova. Todo mundo que traz coisa nova fica controvertível. Todo mundo briga com a pessoa. Aí, um dos modos que tem da gente chamar é que o cara é louco. É uma boa saída. Não, ele é da coca, e fica por isso, você fica livre dele. Tem muita gente que faz isso para ficar livre da pessoa, né? Para não ter que pensar em coisa nova, ele não quer saber. Por isso que é. Na segunda e terceira linha, comentar sobre a teoria do irrompimento do paracérebro e a teoria do irrompimento do psicossoma. O problema é o seguinte, isso que nós estamos estudando aqui hoje, da Luculânia, é o irrompimento do paracérebro. É a hora que o seu paracérebro começa a ter ideias mais brilhantes, mais novas, mais originais. Então, a Neo-Verpon começa a aparecer na sua vida e você começa a dar valor para o processo da verponologia. Você sabe que nós já fizemos aí uma série de eventos sobre Verpon. Agora, outra coisa é a teoria do rompimento do psicossoma. É quando a pessoa chega numa certa idade, se ela está trabalhando muito com o processo de parapsiquismo, começa a aparecer alguma rebarba do psicossoma sobre o corpo humano dela, sobre o soma. Por isso que é o rompimento do psicossoma. Eu tenho isso há muito tempo. A minha mulher, a minha primeira mulher, da qual eu sou viúvo, ela desenvolveu o parapsiquismo comigo durante uma boa temporada. Agora, ela via quando eu estava descoincidente ou não com o meu processo de mental soma pela minha holosfera, a psicosfera. Ela sabia tudo. Ela olhava e já sabia, então ela só esperava aquilo passar para depois ela falar para mim, porque ela sabia que eu estava um pouco descoincidente. Eu aparecia direitinho para ela. Agora, o ideal é quando tem uma pessoa que é aquele que está mostrando o processo do rompimento e uma pessoa que tem sensibilidade para ficar um pouco descoincidida. Se os dois ficarem descoincididos, um vê o outro com a maior facilidade. Agora, para isso, precisa ter muita paciência, acalmia, não pode ter nenhum processo de superexcitação, nem nada. Tem que ser tranquilidade, imperturbabilidade, etc. e tal. Agora, quase sempre isso se dá com a pessoa de mais idade, quase sempre depois dos 50 anos de idade, quando a pessoa vem trabalhando muito com os processos de parapsiquismo. O irrompimento do psicossoma, praticamente, é a condição que permite a pessoa ver o problema da triscagem oftalmológica. A triscagem ela aparece mais em quem tem o rompimento. Agora, aí tem uma série de outras condições, como fragmentos, como derivados, como pedaços, entende, do problema, do fenômeno em si, da descoincidência da pessoa. Então, a coisa toda, para a gente entender, é o seguinte: a descoincidência de uma consim, com o tempo, alguma coisa disso aparece. Então, nesse período de descoincidir entre o soma e o psicossoma, então, aquilo aparece no parafenômeno. Colegiologia, página 59, aprofundar sobre o colégio invisível da mental somatologia. Você não quer falar, Roberto, que você é raro aparecer aqui, e é sobre colégio, você não tem por onde escapar. Dá um jeito aí, dá uma pala, alguma coisa. Vamos aproveitar que o homem está aqui perto hoje, ele está perdido. Colégio Invisível da Mental Somatologia, quem está coordenando é o professor Ulisses, e o trabalho que o colégio tem feito é em cima da paraepistemologia, e tem feito alguns seminários sobre esse assunto, inclusive para ajudar a pesquisa do ponto de vista de a paraepistemologia, para ajudar os outros colégios na questão da pesquisa.
O colégio é um colégio. O que é o colégio? O colégio é a reunião das pessoas que estão interessadas nessa especialidade. Então, esse assunto aqui é da mental somatologia, então provavelmente é um dos temas aí para ser pesquisado no colégio. Vale a pena. Agora, vocês veem que esse assunto é bem original, né? Deve ter gente aí que nunca ouviu falar nessa palavra luculânea. Faz parte disso. Agora aqui, na argumentação do verbete do dicionário, o senhor coloca que a maternidade e a paternidade são preparadas teoricamente por duas consciências alunas do CI. Poderia ampliar isso? Significa que ter filhos pode estar dentro da proex de uma pessoa? Às vezes, totalmente, que é isso. Uma coisa é a seguinte, tem os livros de André Luiz, inclusive, que eu recebi, que o Chico recebeu, lá pela psicografia, que a gente já falava nisso. Então, tinha aquele, por exemplo, um casal que estudou antes de vir para cá, que estava lá em Nosso Lar, Alvorada Nova, alguma dessas comunidades lá que o André Luiz falava. Então, eles combinavam, não, nós vamos encontrar no ano tal, na esquina da rua tal, na cidade tal, para ver isso. Depois, então, nós vamos nos juntar, vamos casar, vamos ter filho, etc. tal, e vamos receber o fulano. Lá nos próprios livros já se falava nessas coisas todas, porque isso tudo é antigo, né? Já vem de muito tempo. Agora, isso aí não é fácil. Não é todo mundo que é assim, devido ao processo do restringimento físico e também da perda da memória da pessoa com isso, né? Ela não tem uma noção do processo muito grande. Agora, existe também, por outro lado, nessa questão de renascimento, aquele caso, por exemplo, daquela senhora, tinha uma que eu conheci muito, que era fora de série. Ela encontrava com a consciência, fora do corpo, projetada, combinava com ela, então vinha para o corpo, falava com o maridinho, quem é que ela queria receber, daí a pouco eles tinham a situação toda, ficava grávida, nascia a criança, tudo do jeito que ela tinha falado, e às vezes já tinha o nome da menina que já tinha escolhido junto com a menina. Então, dessa vez não foi nem a mãe nem o pai que escolhia o nome, era a própria pessoa, entende? Isso tudo eu vi, aconteceu. Tem uma dessas, por exemplo, que fez uma série de experiências, tem até livro dela lá embaixo, Se de Ver com Calma. Essa aí era lá mais do Rio. Ela andou escrevendo alguma coisa nesse sentido. Agora, tudo é gente de muita sensibilidade para a psique. Agora, essa senhora que escreveu esse livro, se não me engano, ela teve 2 crianças assim, que ela viu antes, tudo o que ia acontecer. Agora, ó, isso é diferente da questão do meu irmão e do meu filho, tá certo? Que eu fui primeiro escolher a mulher, depois falei o que é que eu queria, que eu ia ter um filho macho, do jeito que era o menino, como é que era. Então, fui escolher no meio da minha clientela, porque tinha uma opção de mulher que eu atendia naquela ocasião, lá no Rio. Então, fui escolher aquela que tinha conhecido o meu irmão. Eu falei assim, essa deve ser. Então, fui olhar com calma o que é. Aí eu tive uma retrocognição, que os dois tinham vivido realmente juntos, na Alemanha, há muito tempo. Falei assim, então, o ideal é essa. Aí eu já não vi mais nada, já estava escolhido, né? Porque, em favor do filho, porque o casamento ia ser feito só por causa do filho, e foi feito para isso. E valeu. A situação é essa. Ele agora está preparando para ir a Vegas, para fazer o negócio mostrar o octópero lá dentro, com a firma dele, a firma que é que ele represente, e mostre como é que funciona o octópero em Vegas. Essa reunião é das mais bravas que tem lá, Las Vegas. É porque lá eles chamam de Vegas, você sabe? Então o processo todo é Vegas. Agora, vai ser bom esse negócio, eu quero saber o que vai dar, porque lá ele não conhece, não, ele já viajou muito comigo, mas eu fui em Vegas quando era solteiro, porque lá é um lugar de solteiro, né? O negócio é terrível. Então, eu já falei com ele, o Arthur tem que aparecer tudo de paletó, gravata, tudo, não estica danada, porque lá tem que ser assim. Senão eles vão cuspir na cara dele. Ele quer exibir o processo e mostrar como é que funciona a máquina para a firma que faz o octóptero. Ele vai representar isso internacionalmente. Então, o negócio é sério. Vamos ver o que vai dar. É uma saída. Agora, Vegas, eu dei uma aula para ele, o que é que tem, como é que é a situação, de que jeito que é. Que lá deve ter mudado muita coisa, mas certas coisas não mudaram, né? É um calor danado, tem que saber como é que é. E lá vai ser uma
um evento enorme, internacional, um dos maiores do mundo, de muito dinheiro, sobre esse processo técnico deles. Tem um filme bastante interessante que vai passar hoje no Telecine 61, às 8 horas da noite, é Os Agentes do Destino. Eles falam da ação dos amparadores com relação à Proex. Muito Os legal. Agentes do Destino? Os Agentes do Destino, na Sky 61, hoje à noite, 8 horas da noite. É 8 horas? Hoje à noite, Tá bom, então eu vou dar uma olhadela. É no 61, aquele que é o Telecine. Cine 61. O 61. O 61 é aquele, o brabo. É ele e os 68 são os maiores, né? O que o senhor e os psicólogos da CCCI pensam a respeito dos inúmeros casos de possessão e heteroassédio que são tratados superficialmente, até mesmo de forma precária pelos psicólogos e psiquiatras? O que podemos fazer para mudar esse cenário da ciência convencional que não considera o heteroassédio? Olha, é bom você ver a OIC, Organização Internacional da Consciencioterapia. Aí você vai ver que já tem muita gente estudando isso. OIC. Hein? Oi, você quer falar alguma coisa da OIC? Fala aí para nós como é que está. Se a pessoa quiser mais informações, ela pode vir no site da OIC, www.oic.org.br. E a OIC tem um campus aqui em Foz do Iguaçu, o campus OIC, fica aqui na proximidade do CAEC, e nós também temos um telefone para contato, que é 45-3025-1404, se a pessoa tiver interesse. Repita o telefone, por favor. 45-3025-1404. Muitas graças. Poderia comentar sobre o processo da fluidificação da água através de orações nas várias religiões? É exemplo da água benta, católica, da água fluidificada. Serve ao propósito que são empregados? Olha, se uma pessoa ela tem pensamento positivo com essas coisas, sempre vai ajudar, né? Mas não é o ideal na história, não. Porque é preciso de ter uma água bem potável, de acordo. Eu conheci um cara que tomou água fluidificada, ficou tarada com aquilo, deu um piriri nele violento durante uma semana, porque a água estava toda estragada. Deve-se ter cuidado com isso, quando vai mexer uma coisa dessa. Isso tudo aconteceu dentro do movimento espírita. Água fluidificada, as pessoas muito bem interessadas, eu tratei do cara lá com uma desinteria violenta, e o troço foi tudo aquilo. Depois parou o negócio, ele não tomou mais da água, eles foram ver, a água realmente estava salobra, estava alterada. Ele tinha razão. Venho aplicando a meditação, o EV e a técnica da tábula rasa na posição de lótus, evocando sempre o meu padrão homeostático da referência. Durante 20 minutos, 2 ou 3 vezes ao dia. Tem feito uma diferença tremenda. Você pausa o fluxo pensando que depois recanaliza em outra velocidade, qualidade e vibração. Com o tempo você automatiza e fixa o padrão homeostático. Por que o professor não recomenda o uso da meditação? Porque não, isso é besteira. É muito processo aí de meditação. Ajuda, hoje a própria ciência, a medicina está falando que é bom. Toda meditação, reflexão, eu dou. Agora, o que eu recomendo chama-se autorreflexão de 5 horas. É superior a esse processo de meditação. A meditação, pela meditação, o melhor que nós temos é o laboratório da imobilidade física virgem, que esse é pior. Agora, outra coisa séria. O que interessa não é esse negócio de você estar fazendo muitos processos de peripécias de circo com você mesmo. Interessa é você mexer nas energias, melhorar a qualidade dessas energias e saber aplicar o negócio. O resto tudo é besteira. A gente perde tempo demais com isso. Se esse negócio tivesse resolvido, a turma que faz meditação e aquela medida a estação, não é isso? O problema o que é? Eles já teriam acabado com as seitas, com a religião há muito tempo. Por quê? A pessoa vai pensar lá, ela só penseriza aquilo que está dentro dela. Ela fica dentro de um círculo vicioso. O círculo virtuoso é que nos interessa. É sair do egão. É o paracérebro se ampliar. É a coisa que nós estamos falando aqui. Ideia nuculânea. Um negócio grande. Agora, a pessoa que fica ali, isso aí é igualzinho o processo da yoga.
Isso não resolve, ajuda, mas não resolve. Prece, ajuda em certos casos, mas não resolve. Agora, o que é que resolve? É a pessoa ter autodiscernimento parapsíquico. Isso resolve. O caso todo é por aí. Eu estou vendo que nós estamos falando aqui de dicionário, está chegando aqui uma dona que manda na história, não é isso? Olha lá quem é que tem. Vocês estão vendo aquela que está de olho preto, com cabelo branco? É ela, tá certo? Cheia de vida. Está tudo bem com você? Hein? Ah, você está com saudade? Não, a saudade é nossa, né? Porque é você que sumiu. A gente não viu você mais aqui. Agora, é bom você materializar de vez em quando, vir mostrar para a gente. Obrigado. Como é que vão as coisas? Tudo bem? Agora tá. Tá? Ah, então tá bom. Confiamos em você. Estamos juntos. Estamos aí, firme. Viu? Professor, aqui no ar, eu vi ontem, mais uma vez, aquele filme Nosso Lar, e me causou uma questão de uma dúvida que eu quero tirar com o senhor, é o seguinte: tem um caso de uma moça que ela foi levada para o hospital espiritual contra a vontade dela, no filme, não sei se o senhor lembra disso. E às vezes a gente percebe em campos aí, dinâmica, que alguma consciência, ela está naquele momento revoltada, irritada. Não, mas isso é desobsessão. Não, você nunca viu uma sessão de desobsessão espírita? O que eu quero entender é o seguinte... Todo mundo chega lá gritando uns com os outros. Faz parte do serviço. Não é isso. O que eu quero entender é o seguinte: como é que funciona isso, por exemplo, numa UFIEX? A sua UFIEX tem alguma consciência que não quer estar ali? A minha UFIEX chega tudo na base do encapsulamento. Então, como é que fica isso lá? Não, com encapsulamento... Não, mas depois, eu digo, como é que fica a situação? Não, o processo é interlocução, tem que saber como faz a interlocução. A desobsessão espírita é baseada na interlocução. Mas só que é um processo de praça pública, de supermercado, etc. Tal. Agora, na questão da OFIEX é diferente, não é só isso. A TENEPS é diferente. Você tem que notar que ali tem gente técnico. Não há nenhuma imposição de dogma, ninguém quer que a pessoa mude no tapa, quer ponderar com ela, olha, tem isso. A gente não quer convencer a pessoa, a gente informa, se ela quer, bem, se não quer, tchau, entende? Mas a maioria cede. Agora, as pessoas já vão dentro de uma condição adequada, a maioria tem encapsulamento. Na desobsessão, ninguém fala em encapsulamento, isso não existe. Entende? O povo não sabe nada disso. É muita coisa que nós fazemos parapsiquicamente na Conscienciologia que o Espiritismo nem está aí, não sabe nada daquilo. Não, porque outro dia o senhor falou que teve um mega assediador, que o senhor teve um zumbido no ouvido, encapsulou e foi levado embora. Mas isso é que eu chamo, como é que é a técnica que eu falo? Tem vários nomes que eu falo. Mas do ataque. O ataque paraterapêutico é o nome que eu arranjei mais adequado para mostrar esse fenômeno. Agora, veja, isso acontece comigo... toda semana tem. Não, agora, isso é impressionante. A minha dúvida era o pós ali. Por exemplo, no intrafísico... O pós é o seguinte, na questão da OFIEX, que é o negócio mais avançado que tem, a hora que a gente encaminha, vem pessoas da área daquela pessoa, da área dela, com o negócio todo. Às vezes, ela nunca estava esperando que aquela pessoa fosse aparecer ali. Aí o negócio, então, aumenta mais ainda a renovação. Da reciclagem, inevitável, não tem jeito. Quer dizer, independente da revolta dela, as pessoas continuam trabalhando mas ali. A revolta, ela vem até o ponto, mas os amparadores, na hora que faz isso, nessa nossa assistência, a pessoa já está no ponto. Ela já foi trabalhada alguma coisa, eles não levam ali à toa, assim, no tapa. A pessoa não é pega a laço. Então, essa era a dúvida, porque às vezes acontece a dinâmica, não, tinha um consciência muito nervoso, muito irritado. Se fosse pegar esse povo tudo atrapalhado e levar para casa, ia perturbar a casa da pessoa, o quarto dela, tudo isso. Por que não perturba? Porque são técnicos e estão levando gente selecionada. É gente que já está de vez para mudar. Que eu lembro, eu estou comentando que eu lembro que no filme, inclusive, a consciência até fugiu lá do hospital. Ah, não, mas tem de tudo. Tem de todo tipo, isso aí é normal, faz parte do serviço. Agora, começa o seguinte, quando você começa a trabalhar com tudo paratecnicamente, usa as paratécnicas, muda tudo. A religião não usa isso. Esse é um dogma, estabelece aquela tradição e segue aquele ritual, é uma liturgia, aquilo não sai daquela cerimônia, entendeu?
Isso não há pesquisa, não há debate. O mal maior de seitas e religião é que não há debate. Você não pode debater, senão ele te expulsa, você é excomungado. Esse aqui é o termo que eles usam, excomungado. Te mandam passear. Você é execrado. Mandam lá para o fim do mundo. Entende? Eu não. Quando eu mando a pessoa, é para a holoteca. Para estudar mais. Eu mando para aquele lugar, é a holoteca. Vamos estudar mais, que a pessoa não está entendendo nada que nós estamos falando. E ontem saiu no Jornal Diário de São Paulo uma reportagem. Teve uma pessoa do IPC de São Paulo que me mandou falando de uma entrevista no IPC em São Paulo e citou o senhor até falando sobre sobre EQM, sobre... Aonde tem isso? No Diário de São Paulo, na internet. Traz para a gente. Não, na internet, entrando no site do Diário de São Paulo, entra na versão impressa. No computador ela vem, na versão impressa. Na Depois página 10... Depois você dá para a Cris os dados. Na página 10 fala, inclusive fala da Lucy. Quem deu a entrevista foi o Marcos, lá de São Paulo, Marcos Nascimento, fala do senhor, fala dos livros, fala do CAEC. Não é uma reportagem muito grande, mas 2 páginas no jornal de domingo. Interessante, né? Agora, minha gente, ideia nuculânea. Vocês nunca mais vão esquecer esse nome, pelo menos nuculânea, tá certo? É uma coisa, tá certo? Vale a pena pensar nisso, que é o problema da néspera. Nunca mais vocês vão esquecer também que existe a néspera. Tem gente aqui que não come uma néspera há 20 anos, tá certo? Não é verdade? Ou tem gente aqui que não vê uma néspera faz 10 anos, tá certo? Então, nós estamos, vamos dizer, reajustando, reagindo e recuperando a néspera. Tá bom? Professor, sim. Na interaciologia, na terceira linha, o senhor comenta a interação ICs e Cs. O que o senhor quer dizer exatamente com essa interação ICs e Cs com relação à ideia nuculânea? Você vê uma ideia boa aqui e você vai fazer uma empresa. Então, você ouviu eu falando que a néspera tem uma porção, que a semente dela é díspara. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer, então, uma indústria da néspera. Vai começar a vender a néspera. Fez a empresa a partir do processo nosso. Isso aqui tudo é interação. A interação da ideia, nuculânea. Tem muita coisa aí que pode ser feita. Ideias em ICs podem ajudar ECs ou ideia em ECs pode ajudar ICs? Tanto uma coisa quanto outra, né? A coisa varia, infinito. Né? Depende do que é. Tem uma outra parte aqui onde o senhor comenta também que os pré-requisitos e a hierarquia de aplicação das neoideias, na fatologia no final ali, né? Pois é, quais são esses pré-requisitos? Então, a organização da pessoa, como é que ela faz? Entende? O jeito dos gramas que ela tem para mexer nessa história, fazer os quadros sinóticos, aquilo que ela precisa para fazer a aplicação do problema. Agora, uma coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: existe menor número de ICs e um número enorme de ECs. Quem enriquece mais é as ICs que enriquecem as ECs. Tá certo? Isso também é bom a gente lembrar. Então, você pega uma porção de ideia de assistencialidade nas instituições conscienciocêntricas e você acaba fazendo depois uma empresa a partir daquilo. Estudo também ajuda, né? Ajuda também a melhoria das empresas. Hoje em dia, uma das pessoas que tem mexido muito com o empreendedorismo é o Loschner. Então, a própria Apex tem dado muita ideia para ele dentro do problema do empreendedorismo, que ele dá aula por aí, por todo lado, inclusive na universidade. Isso pega na balança, é importante. Mas então... Oi. Eu gostaria de aprofundar 2 conceitos da conscienciologia. Estão diretamente ligados à questão do parapsiquismo, desenvolvimento tenepsista. O primeiro conceito é o mitridatismo. Então, aos pouquinhos, né, o trabalho vai ficando um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais complexo. E outra é a questão das sinaléticas, o desenvolvimento das sinaléticas. Então, a minha pergunta é assim: na sua experiência,
tem um momento que passa o gargalo do fator surpresa, ou ele sempre existirá no desenvolvimento? Não, chega num ponto que já não tem muita surpresa mais. Você sabe, mas não sabe localizar, não identifica. Mas você tem aquela dimensão enorme de coisas que você não sabe. Então, a hora que você adquire, você já sabe que tem aquilo para você adquirir. Aquilo já não é tanta surpresa para você. Entendi. E outra coisa, você já começa a cortar tudo que entra o processo ainda comocional na história. Você extirpa aquilo, elimina, você não quer saber daquilo antes. Você quer pensar grande, para aquilo expandir. Então não pode ter emoção nisso. Entendi. Agora, isso realmente ocorre naturalmente. A pessoa não precisa fazer força, que ela quer manter a condição de equilíbrio dela, aquilo que eu chamo. O processo da imperturbabilidade para ela pensar melhor. Agora, outra coisa, Marina, é o seguinte, chega num certo ponto que a pessoa vê a capacidade que ela tem de comunicação, que era superior àquilo anterior. E a capacidade também de elaboração de pensamento, da pensionização, que se torna mais nítida, límpida e concisa. Há muito mais síntese naquilo que a pessoa pensa. Agora, junto com essa síntese, ela começa, então, a ver os processos da associação de ideias. Aquilo que eu chamo do látero pensene, o problema da atenção dividida. Aí é que a coisa começa a expandir mais na questão da verponologia. Quer dizer, que agora, o que eu vejo é o seguinte, a dificuldade que todo mundo tem é chegar a esse nível. Sim, claro, é isso que eu pergunto. Para chegar a esse nível, a pessoa tem que, às vezes, mudar alguns hábitos. Ela tem que se predispor mais ao processo. Agora, eu acho que para alcançar isso, o melhor é usar mesmo esse processo que eu falo, melhor época do dia, a melhor fase do dia, aquela que a pessoa, depois do terceiro sono, que ela acordou, que está descansada, então ela faz tábula rasa para pensar um assunto. Agora, o ideal é o seguinte, por exemplo, hoje, domingo, você chega lá e escreve num papel, numa folha, uma ideia, um conceito que você quer desenvolver, deixa em cima da mesa. Depois você vai dormir. Quando você acordar, vai ao banheiro, passa um pouco de água nas suas pálpebras, para você ficar bem vivória, a mão no cabelo, etc. Tal, e senta lá e esquece do mundo. E vai só pensar naquela palavra que está lá. Esse é o ideal para começar o trabalho. Agora, com o tempo, o próprio trabalho vai enriquecer, vamos dizer assim, as nuances dessa técnica. Como é que a pessoa vai fazer com isso? O que ela vai fazer? De que modo? Qual o próximo passo? Então, os patamares vão ampliando. Eu, por exemplo, eu vejo as minhas coisas já há alguns anos pela minha capacidade, eu faço estatística de tudo. Essa estatística, com o tempo, a pessoa acaba fazendo, é inevitável para ela. Porque a estatística vai mostrar a sua capacidade de realização. Então, você pode pôr as equações da Rosa em tudo que você faz. Eu fiz isso, mas isso é igual a isso. Então, você faz equação com os termos todos que você tem. Isso é facílimo, que a pessoa pode fazer isso. Então, ali ela coloca o horário, ela coloca o tempo que ela gastou, se teve fome ou não. Tem uma opção de variáveis que compõem os termos da equação. E ela chega a uma conclusão. Sempre vai enriquecer e vai esclarecer a pessoa. Que é isso, agora, que vai a dar própria segurança. aritmética e a matemática pode ajudar no caso desse. Entendi. Agora, vocês sabem que isso ajuda em tudo, né? Uma pessoa, por exemplo, ela pode fazer uma equação até com o processo escatológico, até gastrointestinal dela. Ela pode ver tudo. Vamos dizer, uma pessoa, vamos supor o meu caso, para não ser ninguém de vocês, estou falando eu, ou fulano, um anônimo. Ele acordou às tantas horas da manhã e sentiu que estava com a cólica intestinal. Vamos supor. Ele então vê, não, eu vim dormir às tantas horas, então ele põe lá. Fui dormir às 10 horas, agora é 1 hora da madrugada, 3 horas de sono. Aí ele começa a ver que está com uma certa cólica. Ele vai ao vaso, não funciona nada, o negócio continua. Então ele começa a notar. Lá pelas 2h30, começa as coisas a funcionar nele. Então ele marca,
2,5 horas de dor que eu senti. Agora, o que aconteceu? Quantas vezes ele foi ao banheiro? De que modo que foi? Aquilo virou uma desinteria? Não. Por aí ele vai. Até no fim, quando ele chegar no fim, ele pode localizar e dar até o diagnóstico daquilo que ele tem. Autodiagnóstico. O autodiagnóstico feito através de uma equação das coisas todas que ele fez. Isso tudo pode ser feito. Se nós podemos fazer com uma coisa tão boboca, animal, que é do próprio corpo, pensa bem o que nós não podemos fazer com o problema, por exemplo, do paracérebro, do mental sono. Entendi, estou entendendo. Agora, o que eu vejo é o seguinte, as pessoas não dão valor para esse tipo de equação das coisas. Mas é muito importante você julgar com aquilo que é o mais, do aquilo que é o menos e aquilo que é igual. Julgar com esses termos já vai ajudar demais a pessoa. Entendi. Quer dizer, o caminho é esse, né? Porque eu estive pensando sobre isso, né? Eu me lembrei de uma vez você falando que você já tinha em torno de umas 280 sinaléticas, compunha as suas sinaléticas, tal, os sinais e tal, né? E eu ainda tenho um fator surpresa, né? Essa é a nova. Espera, isso eu não sei o que é. Eu não falei sobre esse fenômeno que aconteceu comigo, eu nunca tinha visto uma coisa daquela. Nem lido, Marina. Eu, com 70 anos de praia, eu nunca vi aquilo. Mas quer dizer que não tem mais o fator surpresa? Não, para mim foi uma coisa original, mas isso é bacana. Entendi. Fechei meus olhos, fui olhar, examinei o negócio, minutos. Lá, como se tivesse, eles pintaram o negócio na parede, em cima da porta, por todo lado. Eu já entendi. As palavras estavam fixas. Quer dizer, efeito físico. Eu já entendi. Deve ser a postura que, em geral, a mulher também tem, querer controlar, né? Então, tá certo. Não tem. Uma boa parte do povo que tem o fenômeno, ele quer desfazer o fenômeno quando ele quiser. Ele quer que o fenômeno monte do jeito que ele quiser. E ele não manda nada naquilo. A maior tolice que tem é você querer dominar o parapsiquismo quando ele é parapsiquismo, não é animismo. Quando vem uma consciência de fora que está agindo sobre você. Você não vai controlar. Perfeito. Não tem jeito. Perfeito. Eu compreendo o que você falou, né? Mas o que a linha que eu estava indo... O animismo é quando só a pessoa é consigo mesma. Agora, o parapsiquismo é quando tem outra consciência. Aí muda tudo. Por exemplo, esse meu lá era parapsiquismo, é efeito físico, está na cara. Se fosse animismo comigo, eu ia fechar aquilo, dava um jeito, dou uma cuspida, o negócio desaparecia. Não aconteceu nada, ficou lá. Eu vi isso é impressionante. Agora, por exemplo, é um tipo de efeito físico que eu ainda não tinha visto. Essa nuance do processo, entende? Esse detalhe, esse tipo, vamos dizer, esse flanco da manifestação fenômeno que eu nunca tinha visto. Então está faltando mais reflexão no assunto. Está com um banho de energia, aquela coisa toda. Não fui perguntar o que é, eu estou só sondando, estou estudando. Até agora, tem coisa que eu ainda não sei explicar. Entendi. Você não sofre com isso, sofre de não ter o controle desse conhecimento. Para mim, não tem mais surpresa. Outra coisa, o que acaba com a surpresa? Não é nada disso que nós estamos falando, não. O que acaba com a surpresa, quer dizer, o negócio da surpreendência, é o extrapolacionismo parapsíquico. Por quê? A hora que eles já dão para você é para sossegar o seu psicossoma. Então, faz você pensar. Então, eles mostram o que vai acontecer com você na frente. É um processo, então, que vai ser imediato, vai demorar a acontecer, mas eles te dão um prelibar, eles te dão uma degustação antes. Entende? Então, isso acalma você. Porque você sabe, não, meu próximo passo que vai acontecer vai ser isso. Você já está, uma prospectiva, uma previsão, um processo antecipado de saber qual fenômeno que vai ocorrer com você. Tem muita lógica. Eu não fiz a equação nesse momento. E o Agora, o problema todo é o seguinte, pensa no extrapolacionismo. Uma outra coisa, quando a pessoa começa a se dedicar a esse processo com mais afinco, maior dedicação, com motivação, você sabe, isso potencializa a assistência do amparador de função, ele vai encontrar mais ambiente em você para se manifestar, os fenômenos transcendem e as ideias se expandem. É o que acontece comigo. Eu, por exemplo, eu sempre estudava para fazer a enciclopédia. No início, eu demorava tanto. Com o passar do tempo, aquilo foi diminuindo. Hoje eu faço um verbete assim. Agora, o que é engraçado é que eu, devido a essa minha pressa, chegou um ponto que eu tenho que voltar atrás. Então, agora eu estou fazendo um dicionário, o que eu fiz? Eu falei assim, olha, Valdo,
Você só pode fazer um verbete 1 hora por página, não pode ser menos. Quer dizer, eu estou cerceando eu mesmo, porque senão eu faço o negócio, treco, fica por isso, eu faço um monte de uma vez, eu não posso. Vamos devagar e sempre, eu não posso mudar isso. Agora, isso tudo foi o numerador que me chamou a atenção. Agora, veja bem, isso é o workaholic, até um certo ponto. Então, eu já tratei, eu vejo o tamanho do verbete e marco as horas, quanto que é que eu estou. Cada página eu tenho que gastar 1 hora. Então, o verbete de 3 páginas do dicionário, eu tenho que gastar 3 horas nele. Não interessa. Se eu acabei menos, ele não está concluído. Eu tenho que trabalhar mais. Tem alguma coisa errada. Agora, com isso, é uma saída para eu não deixar nada por menos. Fazer barato, vender barato. Eu tenho que manter a qualificação, a qualidade do meu produto. Evitar que o seu trafor prejudique, né? Evitar que o seu trafor venha lhe prejudicar. Então, por exemplo, esse verbete aqui, tem 1 página e meia. Eu gastei no mínimo 1 hora e meia para fazer isso. Entende? Entendo. Agora, vocês vão notar o seguinte, ele tem, por exemplo, aqui os 12 itens chamativos nesses dados que ele tem. Ele tem 6 divisões. E eles têm uns 12 itens diferentes que chamam a atenção no meio do texto. Quais são os itens? Por exemplo, são esses aqui, ó. Eu todo dia faço o estudo do processo e coloco em amarelo. Pecadilhos da mocidade, técnica da inversão existencial, INVEX, curso intermissivo, CI, GESOM, GESCOM, Invexologia, técnica da INVEX de novo, Invexologia de novo e ficha evolutiva pessoal. Entende? Agora, isso aqui chama muita atenção dentro do processo. E eu vou acrescentar agora um negócio que o nosso João Paulo falou ali, que a precocidade é a unidade de medida invexológica. Eu vou pôr lá na premissa, vai ser o que eu vou acrescentar aqui. E talvez colocar também esse, eu tiro a FEP lá, no fim do adendo, e vou colocar trinômio, CPC, MPP e FEP. E não vou explicar o que é MPP, não. Porque isso a gente já está falando em outros lugares. Então, vocês estão entendendo, né? Professor, comentar sobre o indiano Krishnamurti. Olha, eu já falei muito aí, o Krishnamurti era um grande cara, que fez uma força danada, mas ele era muito incoerente, tinha muita incoerência na vida dele. Era um cara que entendia de energia um pouquinho, mas ele não desenvolveu aquilo. Então, ele passou a vida dele toda com assédio. E ele falava que aquilo era o processo da explosão da Kundalini dele. A maior besteira que tem. Qualquer um que for ler a autobiografia dele, qualquer um que entende desobsessão e assédio, vai entender perfeitamente o processo que ele falou. Tudo errado. Ele era um meninão nesse assunto. Tem uma opção de coisa que ele era inibido. Ele gostava de falar tudo grande, é tipo indiano. Indiano quer ser aquele professor que é o grande filósofo, intocável. Ele era desse jeito, ninguém nem chegava muito perto dele. Então, veja, ele podia desenvolver um pouco os processos da energia, mas ele não queria aparecer como energicista. Era só como grande filósofo, professor da história. A vida dele toda foi assim. Outra coisa, ele combatia até a ciência e combatia tudo, mas não dava resultado para isso. Quando ele morreu, o que é que sobrou dele? Foi justamente a pessoa dele, Fundação Krishnamurti, mais nada. Ele não pensou em nada, ele não desenvolveu um processo do empreendedorismo para fazer qualquer coisa, ele não tinha ideia para isso. Então, ele era ótimo em matéria de processo mental somático, para debate, ele debateu com a opção de gênero na ocasião, que o povo gostava, a turma da física, para debater essas coisas. Mas o que sobrou? 6 primeiros, assim, não dá nada. Escreveu tanto, fez tantos livros. E outra coisa, ele é igual ao Chico Xavier. Se você pegar 6 livros que a gente escolher lá, você vai ver que todos eles são iguais. Você leu um só, que você leu 6, ou leu 10, de uma vez só. Não precisa de ler o resto, porque tudo é repetição. Agora, ele fez muita força para clarear as coisas. Mas ele teve muito problema devido ao processo lá do Leadbeater, que é o cara lá que era homossexual, e ele teve esse processo, você sabe, pessoa que teve problema de pedofilia na infância, cria trauma. Para mim, o caso do Krishnamurti é isso. Isso ninguém falou, eles não gostam de falar nisso. Agora, uma coisa que falaram dele, que também é contra ele, mas que eles não chamam muita atenção,
Havia uma mulher que tinha um processo no ouvido há muitos anos, uma infecção que não melhorava, fez tudo para melhorar, e a pessoa era surda, dava um monte de problema de um lado, e conhecia os processos da teosofia e do Krishnamurti. Então pediu para ele, e ele então, no particular, intramuros, dentro de casa, ele tratou da mulher com energia na cabeça dela, ela melhorou. Agora, veja, ele não quis que falasse nada disso, ninguém falou nada disso, mas ele tratou da dona. Essa dona depois até chegou a escrever uma opção de coisa e tal, e ficou por isso. Então, o Krishnamurti é isso. O que eu vejo é o seguinte, o Krishnamurti é um exemplo daquilo que a gente não deve ser. É a pessoa que ficou pela metade. Ele fez uma opção de coisa e deixou tudo pelo caminho. Ele não seguiu, sabe, direito, com tudo aquilo que precisava, com toda a capacidade dele, a maioria ficou ocioso. Ele não levou aquilo para frente, ele não juntou as pontas da situação, o que é uma pena. Agora, ficou tudo no blá, 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 blá. Isso não resolve. Ele devia ter deixado, vamos dizer, livros sobre o assunto. Ele escreveu até uma autobiografia dele. Então, ele podia ter deixado. Agora, tem uma coisa que não ajudou a ele. Ele não teve uma boa formação, você sabe, né? Educacional, cultural, formal. Ele não teve. O problema da teosofia explorou muito o homem. E teve esse problema da pedofilia, que eu acho que é o que piorou mais a cabeça dele. Porque quando dá esse negócio da pedofilia, principalmente se é homem, conforme a situação, ainda mais se um homem tem sensibilidade para psiquismo, ele encroa, ele não desenvolve, entende? Ele fica para trás. Aquilo não caminha. O Krishnamurti é justamente isso. Então é muita perda de tempo, a gente não pode perder tempo com ele mais não. Agora, é impressionante, por exemplo, a bibliografia que tem dentro, a biobibliografia. Muita gente já escreveu sobre eles, já falou sobre eles, muita coisa que tem nesse sentido. Mas é uma pena, não tem muito valor. Você vai espremer assim, você vai achar muito pouca coisa lá que vai ajudar a gente. Sim. Está faltando nesses exemplos que você está dando aí é exatamente aquilo que você prioriza sempre e fala com a gente aqui, que é a origem da minha pergunta, que é o processo de assistência, não é não? Porque se tivesse o processo de assistência... Ele fazia assistência, mas agora muito pouco perante os potenciais que ele tinha. Entendeu? Entendi. Agora, tudo por quê? Devido ao processo da monarquia, né? Ele deve ter sido da monarquia, da braba. É exatamente a hora que ele vem, isso. ele fica... Agora, na Índia está cheio de gente disso, você sabe. É na Índia que tem os intocáveis, que tem aquele negócio todo, tem pessoa que você não pode chegar perto, nem então, tocar é o nela. processo emocional. E outra coisa, é uma pobreza danada até hoje. Ele nasceu lá, né? Então, ele tem aquela influência, teve aquela influência cultural, ele não conseguiu sair daquilo. Tá, estou entendendo. Então, era muito importante para ele ser o processo praticamente peremptório daquele filósofo indiano. Ele tinha isso em grande conta. É um monte desse povo do Oriente que é assim. Que é uma pena, são os bobocas. Porque não tem tá, nada fundo, a ver, uma né? bobagem danada. Os rinpoché da vida, aquele povo, terrível. Fica sem lógica, né? É os suames da vida, aquele povo. Sabe como é que é? É difícil. Não é fácil. O que é? Não estou entendendo. Não, eu nunca vi, não. Agora, eu estudei muito a biografia deles, negócio todo. Nós temos as maiores biografias lá na holoteca. Mas agora, eu não recomendo muito estudo, não, que eles vão perder muito tempo. Você lê, no fim, você junta 6 com meia dúzia e fica por isso. Não resolve nada. Você espreme, não dá muita coisa. Mas fala, você quer falar? Ela já falou, né? A Rosa perguntou para mim, obrigada. Professor. Sim. Aqui, por favor. Aqui na página 59, em interaciologia, na terceira linha, o senhor traz a interação dos nichos das neo-ideias. É a segunda interação. A interação dos nichos da neo-ideia. O que você quer aqui? Então, a minha pergunta é justamente para a elaboração dessa ideia nuculante. O importante é isso que a Marina trouxe, do mitridatismo. Dessas neo-ideias, como é que você vai ser? Então, por exemplo, a primeira coisa que você pode analisar, que pode te ajudar muito, é o problema da mateologia. Quais são as ideias que você tem, que te interessam, que são mateológicas?
ela já chegou num ponto que dali ninguém sabe o que acontece depois daquilo. Então, isso aí seria um nicho de neoideia. O outro nicho é o seguinte: quais são as últimas pesquisas que você conseguiu encontrar através do cosmograma sobre esse assunto? Ali também pode ser um nicho de neoideia. O outro nicho de neoideia é você procurar na holoteca tudo que tem, no holociclo, tudo que tem lá no cosmograma sobre esse assunto. Isso tudo são nichos da neoideia. Agora, o mais sério que tem é a sua cabeça, as suas ideias inatas, aquilo que você tem no paracérebro, vamos dizer, a sua paragenética. O que é que você vai lembrar daquilo? Isso aí que é importante. Seria correto a gente dizer, para que nós consigamos acessar com profundidade, a gente tem que ir até o recôndito do paracérebro, ou seja, tem que elaborar... Eu acho que tudo é possível para a pessoa. O problema todo que tem é um só. É que a hora que você começa a aprofundar, você não entende nada que está acontecendo. Então, ao mesmo tempo que você começa a descobrir o fenômeno, você tem que começar a entender o fenômeno. Só ver o fenômeno não resolve nada. Isso é igualzinho, por exemplo, chegou uma pessoa aqui, está ali, você viu quem é a pessoa. Mas o que essa pessoa representa? O que ela faz na vida? Qual a profissão dela? Quais as obras que ela já construiu? Isso é a mesma coisa com o fenômeno. Você vê, mas o que eu vou fazer com isso? Isso, às vezes, tem aquela pessoa jejuna que chega para mim e fala assim: não, se eu descobrir uma ideia nova, o que eu vou fazer com ela? Veja, essa questão, isso não precisava de perguntar. A própria ideia, ela já traz a renovação. Ela já vem com o processo de novas perspectivas. Ela já traz o problema das priorizações na vida da pessoa. Muita coisa vai mudar. Mas mais uma pergunta com relação a isso. A ideia ela é nova até o momento em que a gente começa a trabalhar e conhece, por exemplo, a ideia da ProEx. Quando ela foi lançada, ela era uma mega ideia. Hoje em dia, ela é bem mais conhecida nossa. Né? No momento que a gente vai aprofundando esse aprofundamento, então, seria correto dizer que cada ideia tende a ser aprofundada até as últimas consequências e, a partir daí, gerar vários filhotes que vão ser aprofundados até as últimas consequências. A primeira coisa que a gente tem que ter nisso aí é não ter preguiça de pesquisar. A pesquisa tem que começar, às vezes, em primeiro lugar, pelo dicionário. Hoje mesmo eu estava falando sobre o processo aí, de um desses verbetes aí que nós estamos fazendo a revisão. Eu revisei 7, já vão mandar para frente. Esses 3, tem 2 que estão fáceis de mexer, é só a pessoa revisar ela mesma. A gente está devolvendo para a pessoa mesmo fazer a revisão, porque senão ela não vai aprender nada que tem. Mas teve uma pessoa que mostrou lá num dos verbetes uma coisa muito bacana. Então ela falou assim: o guia cego amaurótico. Ela não viu no dicionário, ela não está sabendo o que é amaurótico. Amaurótico é o nome técnico de cego. Então, seria o guia cego, cego. É o que ela está falando. O guia cego, cego. Não precisa falar 2 vezes, isso é redundância. Então, veja, essa é ignorância crassa. Nós não podemos escrever uma coisa dessa. Não dá. Não há justificativa. Então, veja, isso aí o que é? É a preguiça da pessoa que não foi ver o dicionário. O que significa amaurótico? Ela achou que é bacana, porque viu lá nos conceitos que eu escrevo, colocou junto. Então, não se pode fazer uma coisa dessa. Entende? Então, a primeira coisa, não ter preguiça de ciscar, de consultar, de mexer. Tem que procurar. Esse é o caminho. Outra pergunta com relação a esse verbete da enciclopédia que o senhor trouxe. O senhor traz o argumentum como autodedutivológico. Eu queria compreender por que o senhor selecionou esse autodedutivológico. Isso aqui, onde é que ele está aqui, para eu ler aqui para tudo? Na autoinvexologia, no verbete do dicionário. Está na argumentação. Isso. Vale repetir que a maternidade e a paternidade muitas vezes são preparadas teoricamente durante o curso intermissivo pré-ressomático por 2 consciências alunas empáticas. Obviamente, essas 2 consciências ainda não têm chance de serem inversoras existenciais quando ressomarem. Ainda estão presos ao problema da gestação humana. O que você quer saber disso? Na realidade, não é isso, mas o senhor pode aproveitar que o senhor leu e aprofundar. Ela quer tudo. Eu queria perguntar sobre o seguinte:
Se eles estão lá como consciência, um está combinando com o outro, para depois a moça parir aqui, quando ela chegar, isso mostra que está muito animal ainda. Ainda não ficou livre do processo do subcérebro abdominal, a situação toda da gesson, que é a gestação somática primitiva animal. Ela precisa caminhar para a GESCOM, que é a gestação consciencial evoluída. É isso que eu estou falando. Então, veja, uma pessoa dessa é o início do princípio da INDEX. É ideal para ela ver como é que é, para ampliar a situação. Tal. Agora, geralmente, é lógico que essas duas alunas empáticas, elas estão estudando o negócio. Às vezes, até uma delas vai ser o homem, a hora que vir para cá. Tudo é preciso ver. Agora vamos para o título, por favor, professor. O senhor fala ali no título. O título. Autoinvexologia. Isso, que você quer? Aí o senhor traz argumentum. Ah. No título, 2 pontos. Aí eu queria compreender por que o senhor escolheu esse autodedutivo lógico, porque uma coisa você deduz da outra. É isso que nós estamos mostrando. Por exemplo, estudo aqui de dedução. Você está deduzindo, você está tirando uma ilação de uma coisa anterior para a outra posterior. Mas por aí, qualquer neo-ideia poderia ser. Né? Nem sempre. Às vezes é indutivo. Eu chego para aquela pessoa e falo assim, olha, você engordou essa semana 10 quilos. Isso é indutivo. Não é dedutivo. Ela não deduziu nada, porque ela não viu que ela engordou 10 quilos. Eu que vi. Meu olho clínico falou para ela vai se cuidar. Mas o argumento não seria o matri pensene? Tem que estudar a diferença entre indutivo e dedutivo. Aqui o dedutivo. Dedutivo é o que deduz. Você tira uma ideia daquela que já é existente, você tira uma outra. Entende? E na vida tudo é assim. Uma causa dá efeito, um efeito dá uma causa. A causa dá efeito, o efeito dá uma causa, a causa dá efeito, e assim vai. Isso é uma corrente. A vida é desse jeito. Agora, as induções existe todo tipo. Tá certo? Agora, o caso nosso é estudar entre a GESON e a GESCOM. Então, vamos ver. Uma hora, o Flávio, se quisesse, poderia fazer um levantamento da nossa turma. As mulheres, depois, por exemplo, vamos supor aí, depois dos 26 que já estão maduras, quem é que é da GESON e quem é que é da GESCOM? O que é que vai predominar? Eu acho que a GESCOM é capaz de predominar, muito embora tenha mais gente de idade. É porque tem muita gente nova atualmente aqui. Tem que vir uma turma nova. Agora, por exemplo, se nós colocarmos isso para 21 anos, aí é batata. Não tem nada disso. Ou é pessoa, ela pariu ou não pariu. Então, quem é que são as parideiras? Levanta a mão. Você está entendendo? Tem que ser assim, para ver como é que é. E outra coisa, um aborto já é parideira, tá certo? É preciso olhar isso tudo com calma. Agora, veja, eu acho que um dia essa estatística vai ser feita, inevitavelmente. Entende? Agora, tem mais gente com GESCOM do que você está pensando. Porque o número de pessoas mais novas aumentou muito. Não, é por causa do problema da INVEX, aumentou muito. Olha o tanto de mocinha que tem aqui. Eu acho que tem mais gente nova do que mais Agora, velha. tem que pegar assim, de que ano em diante. Por isso que eu estava falando, 26, pode ser que seja tudo GESCOM. Mas se começar a fazer com 21, já muda. Mas aí essas moças teriam que necessariamente ser autoras de algum tipo de artigo, pelo menos, para ser a GESCOM. Autora de quê? Não, tem que ter alguma GESCOM, né, professor Waldo? Não, mas ela está caminhando, se ela tem 21 anos, você não pode exigir isso dela, não. Não, aí sim. Deixa eu defender meu povo. Aí sim. Deixa eu defender meu povo. Aí tudo bem. Ela, por enquanto, não tem nada. Se amanhã ela arranjar um filho, o problema é dela. Entende? Eu quero ver naquele momento evolutivo. Então a gente pode tirar. Em 2012, dentro da CCI, havia tantas mulheres. Tantas de GESON e tantas de GESCOM. Isso aí é sério. Agora, que seria bom, seria. O povo aqui pensa que nós combatemos o tempo todo as parideiras. Não somos tanto assim. É tanto que nós somos vivos.
Houve uma parideira para trazer a gente aqui. Então vamos devagar, o caso não é esse. Mas agora, o que a gente fala é o seguinte: a GESCOM é bem superior à GESSOM. Né? Vamos pensar bem nisso, que é o que nós estamos falando aqui. Agora, gente, eu agradeço muito vocês são fora de série, com a paciência que vocês têm, junto com esses temas mais avançadinhos que nós trouxemos. Hoje nós trouxemos até uma palavra nova para vocês. Eu quero lembrar vocês que essa palavra está dicionarizada, que não sou só eu que criei isso, que o negócio já vem de trás. E muitas graças. E os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 65 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais, 13 perguntas respondidas online, 26 votos presenciais, 4 votos online. Hoje temos 2 recados. Luciane, acoplamentário, Malucci e Marcos, formação do pesquisador conscienciólogo. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidar você para participar do acoplamentário, nos dias 13, 14 e 15 de abril. A temática trabalhada vai ser a desperticidade. E os EPICONs, os professores Moacir Gonçalves, Adriana Lopes e João Bonassi. Esse curso ele vai trabalhar para os interessados em desenvolver o parapsiquismo lúcido de forma técnica, especialmente o fenômeno da clarividência. Os interessados, eu peço para entrar em contato com a recepção do CAEC. O número é 45 3525 2652. Aguardamos você. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu e o Marcos, em nome da Reconsciência, viemos falar sobre o curso de formação do conscienciólogo pesquisador. Será feito em 10 módulos, mais a imersão de heterocrítica de obra útil. A pessoa que se inscrever no Formação Conscienciólogo tem direito a assistir o curso Imersão de Heterocrítica de Obra Útil. Ele será realizado iniciando dia 19/5/2012 e vai até o dia 19/5/2013. Ele se compõe também de parametodologias: escriba interdimensional, alfabetização parapsíquica, revisão gráfica parapsíquica, facilitação interdimensional de pesquisas, laboratório de autocognição científica, laboratório de leitura e escrita conscienciológica e laboratórios de autopesquisa. Agora o Marcos dará novas informações. Gente, vamos falar mais um pouquinho sobre o curso, né? Realmente é um curso longo, mas ele é bem completo, né? Porque envolve toda a formação aí do conscienciólogo pesquisador multidimensional. Então tem desde de aulas sobre posicionamento e conexão com temas de pesquisa, as relações de auto-heteropesquisa, cosmoanálise, bibliofilia, todo o aspecto de auto-organização com detalhes, né, com consulta holoteca, holociclo, a questão da epistemologia, a cientificidade multidimensional, esse problema da reconciliação entre ciência convencional e a conscienciologia. Né, tem um módulo só de facilitação. O que é a facilitação e a interfacilitação multidimensional de pesquisa, a questão da interassistencialidade. Né? E tem novidades como essa parceria com a heterocrítica. Então, são 10 módulos, tá? A carga horária total é 190 horas. Normalmente vai ser uma vez por mês, ao longo desse ano. E os professores, alguns dos professores, aí eu vou citar para vocês, aí, só para vocês terem ideia, o Rodrigo Guedes, o Leandro Silva, o Henri Leboeuf, o Romeu Reginato, a Ana Paula Wack, a Rosemary Bernardi e a Regina Camelo. Tá? Tem outras pessoas que são monitores. Né? Então, mais informações,
como preço, né, condições, etc., a gente pede que procure a Reconsciência, tá? O telefone nosso é 9993-2000 e o e-mail é reconsciência@gmail.com, tá? Muito obrigado. O verbete eleito para amanhã é TACOM, especialidade Interassistenciologia. Obrigada e boa tarde a todos.